Eu convido aos amados irmãos para a leitura da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 5. Vamos ler dos versículos 1 ao versículo 18. Evangelho de João, capítulo 5, versículos do 1 ao 18. Eu peço aos irmãos que permaneça com as suas Bíblias abertas nesse texto bíblico e vamos fazer um sermão expositivo. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais o procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Até aqui, meus irmãos, amém? Vamos falar com Deus, pedindo orientação para este momento. Senhor, nosso Deus, a nossa gratidão por mais essa oportunidade que temos, Pai, de ouvir a Tua voz,
ouvir através da tua palavra, e que, através do Espírito Santo, Pai, que conduz a nossa vida, que nos guia, nos orienta, nos capacita, que nos fortalece em poder, Ele venha agora nesse momento nos dar o entendimento desta palavra, Pai. Que não seja o homem falando, mas é o Espírito Santo falando ao homem, ou me usando como instrumento teu para este momento, Pai. É assim que nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero, à luz desse texto bíblico que acabamos de ler, tratar o seguinte tema: Jesus, o único caminho para transformação de vida. O texto que acabamos de ler, ele inicia com o versículo 1 dizendo: passada estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Mas ele diz: passada estas coisas. Que coisas é essa que o texto fala? Passada estas coisas. São duas coisas que antecedem essa passagem desse tanque de Betesda. Jesus, ele está na Judéia e vai para a Galileia. Para sair da Judéia para a Galileia, tem que passar no centro, que é Samaria. Mas nós sabemos que os samaritanos, que habitavam em Samaria, eram inimigos dos judeus. E havia uma rota alternativa que realmente desviavam da cidade por conta de conflitos. Mas Jesus, ele intencionalmente passa por dentro da cidade de Samaria. Os samaritanos eram inimigos dos judeus, por quê? Em 722, quando o Império Assírio levou cativo o reino de Israel, eles trouxeram habitantes da Síria, de Nínive, e aí houve casamentos mistos, construíram um templo pagão dos assírios, e isso fez com que houvesse esse litígio, esse confronto entre judeus e gentios, ao ponto de um determinado período, o imperador teve que intervir. Tão grande era a animosidade entre eles. Mas o fato é que Jesus, ele entra por dentro de Samaria e ele vai até um tanque, o tanque de Jacó, que era a fonte ali naquele momento de Jacó. E lá ele encontra, era por volta da hora sexta, que é de 12, meio-dia às 15 horas, ele encontra uma mulher samaritana. Não é comum uma pessoa tirar água naquele horário, porque é muito quente, numa região muito seca, o sol muito escaldante. Mas aquela mulher está naquele horário por conta que era uma mulher que não era bem vista pela sociedade naquela ocasião. Jesus tinha pedido aos apóstolos que fossem comprar comida, né, na proximidade, e Jesus pede água àquela mulher. E nós entendemos que até era proibido uma pessoa, um homem, se aproximar de uma mulher, e principalmente uma mulher samaritana. Essa mulher vai dizer: eu sendo samaritana, como é que você me pede água? Mas Jesus, ele faz uma colocação muito forte: se você soubesse quem sou eu, e se eu desse que beber desta água, jamais terá sede da água que Jesus ia dar para aquela mulher. E aquela mulher fica curiosa e diz: Senhor, me dá dessa água, para que nunca mais eu tenha sede. E pelo contrário, eu não preciso mais vir a essa fonte. Ela não entendeu a mensagem de Jesus. Jesus está falando da água viva, a água, o Espírito Santo. E Jesus começa a interrogar sobre a vida dela, e Jesus fala tudo sobre a vida daquela mulher.
E ela fica extasiada com aquilo que ela está vendo, né? Está ouvindo de Jesus. E ela fala a questão da adoração naquele local, no templo que ficava no Monte Gerizim. Jesus vai dizer que importa em algum momento que é importante que os seus adoradores adorem em espírito e verdade. O fato é que essa mulher vai até a cidade, e lá ela conversa com aquelas pessoas e diz que aquele homem fez. E muitos vêm até Jesus e constrange Jesus a ficar mais algum tempo. Jesus fica ali por algum tempo. Mas o que acontece nesse momento, meu senhor? Uma mulher perdida, uma mulher que já tinha tido 5 maridos, agora vivia com um que não era dela. E essa mulher, quando tem esse encontro com Jesus, ela muda a sua história. Essa mulher passa a ser uma missionária. Essa mulher agora ela passa a ser uma pregadora do Evangelho de Jesus Cristo. Então, nós sempre dizemos que o encontro com Deus, o encontro com Jesus, Jesus é o único caminho para transformação de vida. Quando nós temos o encontro com Jesus, a vida muda. Nós não somos mais a mesma pessoa, nós voltamos por outro caminho. Então, passadas essas coisas, mas aconteceu uma segunda coisa. Jesus agora, quando ele chega na Galileia, e ele vai para Caná, onde ele tinha feito aquele primeiro milagre, transformando a água em vinho. Ali havia um oficial do rei, e tinha cujo filho estava muito doente em Cafarnaum. E ele procura Jesus. Ele sabia que Jesus ia para Galileia, da Judéia para Galileia. E ele rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. E Jesus disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. E o oficial rogou: Senhor, desce para a minha casa antes que ele morra. E Jesus diz: vai, que o teu filho vive. E aquele homem creu na palavra de Jesus. E quando ele volta, ele é informado que o filho está curado. E ele confronta a hora, e foi na hora que Jesus disse: vai, que o teu filho vive. Aqui é um outro momento, como diz o texto, depois dessas coisas, a mulher de Samaria e o filho do oficial de Caná. Naquela mulher, Jesus mudou a sua vida, daquela mulher. E aqui eu sempre digo, se você pensa que tudo está perdido, que a sua vida está em frangalhos, tudo muda quando você tem um encontro com Jesus. Aquele homem ouviu falar que Jesus ia da Judéia para a Galileia. E ele rogou a Jesus de curar seu filho em Cafarnaum. E aquele homem ficou em paz quando ele soube que seu filho foi curado. Então, esse encontro com Jesus é o único caminho para a transformação de vida, irmãos. Mas, depois dessa colocação, o texto diz que, passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. O texto não fala que festa é essa. Mas nós sabemos, irmãos, que lá no deserto, Deus pede a Moisés que faça 7 festas para ele, para Deus. A Páscoa, que representava a passagem do anjo. Seguida a Páscoa, nós temos a festa dos pães asmos, que representava a saída do povo do Egito. As primícias, que eram os primeiros frutos. Os Pentecostes, que era 50 dias após a primeira colheita.
as trombetas, que era a obrigação religiosa, a expiação, que era a festa que se dava uma vez por ano, onde o sumo sacerdote entrava no lugar chamado Santo dos Santos, para levar o sangue daquele bode expiatório para colocar na tampa do propiciatório, na tampa da arca, que era o propiciatório, para o perdão dos pecados. E a sétima festa era das trombetas, que era para lembrar que eles moraram em tendas. O texto não diz aqui, mas quando você vai para o livro de Atos dos Apóstolos, ele nos direciona para a festa de Pentecostes. E nós sabemos que essas festas que aconteciam em Jerusalém, todas as regiões circunvizinhas ali iam para as festas de Jerusalém, exceto os samaritanos, porque os samaritanos tinham seu próprio templo no Monte Gerizim. E quando eles iam para Jerusalém, eles iam peregrinando e cantando aqueles salmos, que se você observar o livro de Salmos, do Salmo 120 ao 134, tem lá cântico de romagem. Era aqueles salmos que eles iam cantando em romaria para chegar até Jerusalém. Aí, meus irmãos, era interessante que essas festas eram demoradas. E nós vamos entender que havia na Tanakh chamada as dízimas. As dízimas ela teve 3 momentos. Ela foi voluntária, Jacó e Abraão deram o dízimo de forma voluntária uma vez na vida, uma única vez. Abraão, porque ele teve sucesso na empreitada do seu sobrinho em recuperar, né, o seu sobrinho, e o outro foi Jacó, que se voltasse em paz, fugindo do seu irmão, quando foi lá para as terras dos seus parentes. Mas aí vem a lei no deserto com Moisés, e aí ali passou a ser obrigatório, que eram as dízimas para as festas. Havia um dízimo para essas festas, para que todos pudessem usufruir dessa festa. Havia as dízimas para os levitas, e também havia as dízimas para as viúvas, pobres e estrangeiros. Mas quando Jesus vem, traz a graça, vivendo na graça, essa questão das dízimas, ela passa agora, não existe mais. Agora é o dadivar, dar com o coração, com alegria, com amor. Não existe mais um percentual definido que você tem que dar na sua congregação. Você pode dar agora de acordo com o coração, aquilo que você entende, de acordo com a sua possibilidade para manter a casa do Senhor. Mas o fato é que, no versículo 2, ali existia junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nós sabemos que quando Neemias, lá já no exílio, o templo foi destruído, o muro foi destruído, né, através do Império Babilônico, e já no governo dos persas, os babilônios já tinham caído, eles autorizaram a reconstrução dos muros e do templo. E quando os muros são reconstruídos por Neemias, são 12 portas. Mas a porta que Jesus entrava, realmente, era a porta dourada, é a porta oriental. Essa era a porta que, né, Jesus entrava. Mas aqui ele fala que, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebraico, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia muitos enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Então Jesus entra por esta porta, a porta das ovelhas. Mas por que Jesus agora entra por essa porta, meus irmãos? Era a porta que tinha muitos animais para sacrifícios, mas também ao lado, nesses pavilhões que é citado, tinha muitos doentes, coxos, aleijados, cegos, que esperavam por uma cura naquele tanque. E quando a água era agitada, o primeiro que entrasse ali era curado.
A importância maior não é a questão aqui do texto, se era um vento que soprava essa água, se era um anjo. Não sabemos, a fala de um anjo, mas podia ser uma coisa sobrenatural. Mas Jesus entra por aquela porta de pessoas que necessitavam de cura, pessoas doentes, com problema. Jesus ele vai para aquele local porque ele entende que ali tinha pessoas fracas, vulneráveis, frágeis. E Jesus veio, meus irmãos, para os doentes, não para os sãos. Jesus entra por aquela porta em que outros não podem entrar. Ali tinha muitos precisando de cura, tinha lunáticos, precisando de psiquiatra, psicólogo, médico. Mas Jesus faz essa função, porque Ele é o médico do médico, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Somente Jesus pode curar a nossa alma, mais ninguém. Jesus faz o que ninguém pode fazer. Ele é o Senhor das causas impossíveis. E Jesus, ele entra, ele faz cura, ele liberta, santificação. Mas o texto continua falando, meus irmãos, que no versículo 3, havia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, muitos doentes necessitando de ajuda. E Jesus veio exatamente para essas pessoas. Jesus veio mostrar que os milagres que ele fazia, ele estava mostrando que eu já existia antes de tudo, e eu tenho o poder de curar, de transformar, de vivificar aqueles que estão mortos espiritualmente. É através do Espírito Santo e da Palavra de Deus que nós somos vivificados da morte espiritual. Quando Jesus levanta, ninguém pode conseguir derrubar. Esse mesmo texto que nós acabamos de ler, tem um texto paralelo lá em Marcos, capítulo 2, e é um texto paralelo. Ele fala lá que esse homem, 38 anos que ele sofria, e alguns amigos possivelmente levavam esse homem até o tanque, mas na hora que a água mexia, não tinha que colocasse ele no tanque. Mais interessante que o texto lá diz que teus pecados estão perdoados. Jesus, e muitas vezes, ele começou com essa frase, teus pecados estão perdoados. Como os fariseus ignoravam isso, ele não tem poder para perdoar pecado. Só quem pode perdoar pecado é Deus, e ele não é Deus. Ele está blasfemando contra Deus, mas Jesus muitas vezes dizia, qual é o mais fácil? Dizer, teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda, demonstrando o poder que ele tinha, de forma sobrenatural. Jesus resolve qualquer problema, doença, psicológico, financeiro, porque ele é o Criador de todas as coisas, tudo foi feito através de Jesus Cristo, pelo poder da palavra. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós. O Verbo é a palavra de Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas o tempo do homem chegou. Jesus passou no meio de tanta gente ali naquele local, que era uma multidão muito grande. E eu creio que aquele homem, há 38 anos, ele tinha algumas ideias, algumas estratégias. Como eu vou conseguir entrar nesse tanque? Eu sou um aleijado, um paralítico. Os meus amigos me levam até o tanque, mas agora é para colocar no tanque. Porque cada um tinha as suas prioridades, com certeza. Então não havia muita esperança, já há 38 anos que aquilo acontecia. Mas Jesus mostrou do que precisamos, entrar na sua história. Jesus mudou a história daquele homem, porque
Aquilo que o mundo diz que não vai dar certo, Deus diz, vai dar certo sim, porque Ele é quem manda, Ele é que tem o poder. O que Jesus fez lá fora é para trazer aqui para dentro, para a comunhão com os irmãos com Ele. Quando Deus faz uma obra, ninguém consegue impedir, porque os planos de Deus jamais serão frustrados, meus irmãos, jamais serão frustrados. Então ele respondeu ao enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vos desço, outro antes de mim. Então ele disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Mas ele disse: toma teu leito e anda. E aí aqueles homens disseram: você não pode carregar esse leito, porque hoje é sábado. Nada pode parar o que Deus começou a fazer, meus irmãos. Aqueles homens contestaram: é sábado, você não pode carregar o leito. Ao que ele respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. E aí vem a pergunta dos fariseus a este homem: quem é o homem que te disse, toma teu leito e anda? Quem é o homem que te curou? E aqui nós vamos ver, meu irmão, que a cura física opera no corpo, mas o perdão opera na alma. Quando Jesus diz: os teus pecados estão perdoados. É muito mais importante do que a cura física, meus irmãos. Porque através do perdão, através da cura espiritual, você tem uma novidade de vida, você tem vida eterna. Você pode ter uma vida doente aqui nesta terra, mas se você coloca a fé em Jesus, você vai estar toda uma eternidade em gozo. E essa vida aqui comparada com a eternidade é nada, é zero. E aí, meus irmãos, mais tarde, conhecemos Jesus porque sabíamos para onde íamos, agora sabemos para onde vamos. Lá no tanque de Betesda foi uma conversa, mas lá no templo foi outra. Por quê? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado. Depois que ele curou aquele homem, ele se retirou, por haver muita gente naquele lugar. Mas mais tarde Jesus foi ao templo, o encontrou aquele homem, e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, meus irmãos, quando nós temos uma relação de intimidade com Deus, quando nós somos regenerados pela palavra e pelo Espírito Santo, justificados pela fé em Jesus, e passamos por um processo de santificação, temos que estar vigilantes para que coisas piores não sucedam a nós, porque agora nós passamos a ser conhecedor da palavra de Deus, porque o nosso pecado, a partir da regeneração, ele não é mais deliberado, ele é acidental, porque o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele nos mortifica a vontade da carne, e a vontade da carne já não é mais preponderante na nossa vida, porque o Espírito Santo, ele faz com que essa vontade seja mortificada, e nós passamos agora a ter uma relação de intimidade com o nosso Senhor. Buscamos nos encher do Espírito Santo, nos revestir da armadura de Deus, para enfrentar as adversidades. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. Agora aquele homem, ele agora sabe quem o curou, foi Jesus.
O homem agora volta aos fariseus e diz: agora eu sei quem me curou, foi Jesus. E é evidente que ele teve prazer em dizer o que Jesus fez por ele. Ele ousou desafiar o inimigo, ele não teve mais medo. Porque lá, quando eles perguntaram, toma teu leite e anda, era sábio, havia um medo, havia algum constrangimento. Mas quando nós colocamos a fé em Jesus, quando nós temos esse encontro verdadeiro com Jesus, nós não temos mais medo, meus irmãos. A palavra de Deus diz, nós não devemos temer aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a nossa alma. Porque a nossa alma é imortal, ela nunca morrerá. Quando Jesus ressuscita Lázaro, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Há uma continuidade de vida, porque a nossa alma, ela nunca morrerá. E depois da morte, nós sabemos que essa alma, ela vai estar em gozo ou sofrimento eterno, aguardando a segunda vinda de Jesus, para num corpo glorificado, habitar nos novos céus e nova terra por toda a eternidade. E aqueles que não colocaram a fé em Jesus, aqueles que rejeitaram o chamado, esses terão sofrimento eterno, meus irmãos. É que esse homem teve prazer em dizer agora o que Jesus fez. Ele ousou desafiar o inimigo, ele não teve medo. Quando conhecemos Jesus verdadeiramente, não temos mais medo. Os apóstolos de Jesus, quando eles não tinham essa consciência quem era Jesus verdadeiramente, um traiu Jesus, um negou Jesus e os demais fugiram. Quando Jesus é crucificado naquela cruz, eles no domingo da ressurreição de Jesus estavam todos trancados, confinados, amedrontados. Jesus chega e diz: Pai, seja convosco. O interessante é que Jesus em nenhum momento reclamou do que eles fizeram. Porque Jesus conhece a natureza humana, a nossa fragilidade. Jesus chega e diz: Pai, seja convosco. E ali Jesus, ele, depois de ressuscitado num corpo glorificado, ele estava aqui, saía, e ainda passou 40 dias aqui na terra, mas num corpo glorificado. Quando ele aparece a Maria Madalena na ressurreição, ali ele está dizendo para Maria, quando ela diz: não me detenhas, ele está dizendo para aquela mulher: a nossa relação agora é diferente. O nosso relacionamento agora é espiritual, não é mais carnal. Ele quer dizer: eu estou no corpo glorificado, e vocês vão estar, eu vou estar com vocês por toda a vida. Porque eu vou estar dentro de vocês, em cada um de vocês, no coração de vocês, através do Espírito Santo. Essa é a mensagem de Jesus naquele momento. Não é que não podia tocar em Jesus, porque Maria tocou em Jesus em outros momentos, lá em Mateus, e o próprio Tomé tocou nas mãos de Jesus. Mas Jesus, em cada momento do texto, tem um contexto que nós temos que analisar. E esse contexto é esse, é que Jesus, ele está dizendo, dando um recado, que agora a nossa relação com ele não é mais uma relação terrena, porque agora ele tem um corpo glorificado, é uma relação espiritual. E ele vai estar conosco todos os dias, até a nossa morte, de forma espiritual. Os apóstolos, quando conheceram Jesus verdadeiramente, quando Jesus ressuscita, e quando Jesus tem um encontro com aqueles homens, eles não têm mais medo da morte,
porque eles vão pregar agora a palavra de Deus com intrepidez, eles vão agora alcançar o mundo pregando a palavra. E essa palavra de Deus, por conta da palavra, eles foram martirizados por conta da palavra. Com exceção de João, todos morreram martirizados, mas por conta do Evangelho, por conta da palavra de Deus. Mas morreram felizes, morreram sorrindo, porque sabiam o que ia acontecer com eles, que eles iam agora, sua alma, que é imortal, estaria lá na eternidade em gozo, lá no céu em gozo, no paraíso em gozo. E esse Senhor vai dizer, o meu lugar não é no tanque, o meu lugar é no templo, para cultuar esse Deus maravilhoso. Aquele homem que passou 38 anos indo para aquele tanque, dependendo de alguém para levá-lo até o tanque, não tinha ninguém para colocá-lo dentro do tanque, porque havia outros interesses. Aquele homem agora pode dizer, o meu lugar não é mais no tanque, meu lugar agora é no templo, para adorar esse Deus maravilhoso, para adorar Jesus. E eu quero concluir dizendo uma coisa, irmãos. Mude a sua história enquanto há tempo. Tenha esse encontro com Deus verdadeiramente, porque somente Jesus pode transformar a nossa vida. Somente através da fé em Jesus você pode ter a salvação e a vida eterna. Deus tem uma nova história para cada um de nós. Os problemas que nós não podemos resolver sozinhos, Deus pode resolver. Quando nós oramos, entregamos a nossos problemas que são insolúveis ao nosso entendimento, Jesus resolve. Eu lembro bem quando Jesus, ele estava entrando na cidade de Naim, e ali tinha um cortejo fúnebre, com o filho da viúva de Naim. Aquela mulher não tinha mais nenhuma esperança. O marido morreu, as viúvas naquele momento eram pessoas desprezadas. E Jesus já estava saindo da cidade, porque normalmente não podia enterrar dentro da cidade, era fora. Jesus manda parar aquele caixão. E aí Jesus ressuscita aquele menino, aquele garoto. E aquela mulher que tinha uma vida, ela estava com a vida transformada, no fundo do poço. Jesus mudou a história daquela mulher. Aquela mulher não tinha mais esperança nenhuma de uma família, tinha morrido seu esposo, seu filho, não tinha como sobreviver. A questão do amor, da família, não, ia perdido tudo, estava no fundo do poço, ela não sabia mais o que ia fazer da sua vida. E de repente Jesus mudou tudo. Isso pode acontecer também conosco, irmãos. Podemos estar numa situação que não há mais saída, nós estamos no fundo do poço, não tem mais solução. Entregamos a Jesus com fé, num processo de santificação, de obediência, um processo de que a palavra de Deus seja aplicada em nossa vida. E Jesus nos socorre, Ele nos pega com a mão e nos tira do fundo do poço. E eu quero concluir dizendo que quando Deus entra na nossa vida, tudo é transformado por Ele. Confie no Senhor Jesus. Coloca com sua confiança nele. Porque tudo é possível para aqueles que creem no Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que o nosso Deus continue nos abençoando. Eu quero pedir aqui cada irmão, feche seus olhos, curvem suas cabeças. Vamos agradecer a Deus por mais esse momento, Senhor. Senhor, nosso Deus, a nossa gratidão, Pai, por esta palavra tão rica, Senhor. Onde aquele homem não tinha nenhuma esperança, Pai. 38 anos sofrendo, mas o Senhor chega e transforma a vida daquele homem. Ele agora tem uma nova vida, física e espiritual, porque houve a cura física e espiritual. Esse texto nos mostra que não pode haver desesperança quando nós estamos, Senhor,
entendendo que tudo está perdido, tudo está... Não há mais jeito, estamos no fundo do poço. Quando clamamos ao Senhor em oração, o Senhor escuta a nossa oração. Ele nos pega pela mão e nos levanta e diz: levanta, eu cuido de ti. E a nossa vida é transformada. Através de Jesus, nós temos o poder transformador da nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor, porque temos a Ti como nosso refúgio e fortaleza. E o Senhor é o nosso socorro, bem presente nas nossas tribulações. Obrigado, Pai, por cuidar de nós. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.